Oi gente, aqui é a Giovana do Cabeceira e eu tô aqui pra fazer um vídeo que provavelmente muitas pessoas vão se interessar, eu acho. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de um dos autores mais hypados aqui do nosso canal, que é... Rufem os tambores. Eu falo GK? JK. Pausa. Não sei, nossa, Chesterton. Mano, o GK é muito feio, né? Mas é. enfim, vamos pular essa parte das iniciais. Mas sobre Chesterton. Chesterton aqui a gente tem alguns vídeos no nosso canal sobre isso. Se eu não me engano, a gente tem Superstição do Divórcio, resenhas, né? Ortodoxia e O Homem Eterno, esses dois últimos foram resenhados por mim. E são uns dos vídeos mais famosinhos aqui do canal. Então eu tô aqui pra te dar a chance, caro espectador, de ingressar na sua carreira literária chestertoniana. Ó, provavelmente acabei de inventar uma palavra, mas tudo bem. Gente, e aí? Chesterton é um autor que eu acho que ele é menos conhecido do que ele deveria ser. Poucos amigos que eu conheço, assim, na vida normal, já leram algo sobre Chesterton. E eu acho que existem alguns motivos pelos quais Chesterton não é exatamente tão conhecido. Acho que o primeiro ponto é que as pessoas têm um leve medinho de Chesterton, justamente porque a produção de não ficção dele, né, é uma produção bastante complexa, assim, tanto em termos de conteúdo, como a forma com que esse conteúdo foi expresso, né, nos seus livros. A maneira como ele escreve, o raciocínio, assim, os argumentos que ele usa são coisas bastante complexas. Mas enfim, esse vídeo de hoje provavelmente não vai ser um vídeo tão grande, mas é pra basicamente te falar tudo o que você precisa saber sobre Chesterton antes de ler propriamente uma obra de Chesterton. E aí no final eu ainda vou dar algumas dicas práticas de como você pode começar a ler Chesterton, se é que você nunca leu nada dele. Enfim, um pouquinho de contexto sobre quem foi G.K. Chesterton, ou J.K. Chesterton, como você quiser. O Chesterton, então, ele nasceu na Inglaterra, né, mais especificamente em Londres, em 1874. Vocês vão ver que eu tô olhando um pouquinho pra baixo porque essas informações claramente não estão decoradas. Enfim, então ele é um inglês, né? E ele morreu em 1936, então ele morreu bastante novo, assim, né? Ele, se eu não me engano, ele morreu com 62 anos, é isso, né? 74 a 36. 62 anos. E, enfim, mas em 62 anos ele fez uma contribuição que eu acho que muitos autores não conseguem fazer numa vida inteira, né? Mas vamos lá. O Chesterton, um fun fact sobre ele, ele pesava aproximadamente 160 quilos. Sim, ele era gordinho. Acho que Chesterton não estaria bravo comigo. Por quê? Porque ele fazia muitas piadas. Ele tem, né, pesquisas que falam, eu tava lendo bastante sobre Chesterton, que ele era uma pessoa que fazia graça de si o tempo todo, né? Que zoava, assim, em relação ao peso dele. Eu vi uma foto dele que ele tinha um sorriso bem tortinho, assim, e ele era uma pessoa muito bem humorada, não só pelo que a gente vê, né, nas produções dele, mas também por causa dos relatos que a gente tem de pessoas que conviveram com ele, né, ou estudaram sobre a história dele. Então o Chesterton era um gordinho muito simpático e muito engraçado. Então a gente fala sobre essa personalidade extrovertida, né, ele tava sempre com seu chapéuzinho meio... Ele era curvadinho aqui o chapéu, e ele tinha um óculosinho que ele sempre andava, né, tipo... Não sei como que chama esse óculos, gente, mas é aquele óculos que não tem perna, sabe? Que fica só no nariz. Então ele foi criado em uma família anglicana, né? E ele se converteu ao catolicismo em 1922. Detalhe, Ortodoxia, que é uma das produções mais famosas de Chesterton, foi escrito antes dele se converter pro catolicismo. Então ele escreveu Ortodoxia na sua fase anglicana. E o Chesterton, ele era um dos grandes apologetas do seu tempo, e não só do seu tempo, mas até hoje, né? E as grandes produções dele sobre a defesa da fé cristã, né, foram Ortodoxia e O Homem Eterno, 2 vídeos que a gente tem em resenha aqui no canal. E foram produções extremamente importantes, né? Ele começou falando sobre hereges ali para criticar
linhas de pensamento da época que ele vivia, e aí depois a galera chapou que ele tava falando, criticando outras filosofias, né, e que ele não tinha apresentado a própria filosofia de vida dele, então foi por isso que ele escreveu Ortodoxia. Então ele era um cara que não ligava muito, assim, sabe, pra criticar as pessoas, pra mexer no vespeiro, digamos assim. Ele ia e falava o que tinha que ser falado. Ele foi um autor muito eclético, né, então tem autores que escrevem só um tipo específico, né, que se tornam mestres em escrever um tipo específico de gênero literário. E esse não é o caso do Chesterton. Chesterton foi um autor que escreveu muita coisa sobre teologia, mas escreveu romance, escreveu ensaios, ele escreveu poemas, contos, crônicas, e ele foi um autor, assim, bastante completo. Ele nunca terminou o ensino superior, então ele começou a fazer um bacharel em artes, mas ele não se formou. E ele era conhecido, assim, começou, digamos que a sua carreira no mundo literário, né, os primeiros passos disso, foi, na verdade, a versão do Chesterton jornalista. Então ele começou como jornalista. Inclusive, em um momento da sua vida, ele criou o seu próprio jornal, se eu não me engano, que chamava J.K. Weekly. E eu tava vendo umas pesquisas, né, uma galera que já estudou muito sobre a vida dele, que fala que tudo que ele escreveu, né, de matérias nesse jornal próprio dele era o equivalente a lançar um material por dia por 11 anos. Todos os dias. Ou seja, provavelmente na nossa vida a gente não vai ter produzido o que o Chesterton produziu numa pequena parcela da vida dele, né, da sua vida. Então, né, a questão dele ser um jornalista muito relevante ali na sua época, e ele também é muito conhecido pelo estilo bastante irônico dele, né? Ele gosta de fazer o uso e abusa desse uso de paradoxos. Então, por isso que às vezes a leitura é muito complexa, não exatamente por causa de um vocabulário difícil, mas por causa da complexidade de camadas dos argumentos que ele apresenta, né? Então, sempre contraponto. Ele é um autor que usa e abusa de metáforas, então é um autor que você não consegue se prender muito exatamente às palavras em si, porque elas estão apontando, na verdade, para um argumento que é muito maior, assim, do que a própria frase, digamos assim. Ele inventou um personagem, né, que é o Padre Brown, que era um sacerdote, um padre, mas que era também um detetive. Então foi aí que ele escreveu diversos contos, né, e crônicas. Inclusive, gente, detalhe, eu ia trazer o meu livro aqui da Inocência do Padre Brown, que é uma série de pequenos episódios, assim, não é um livro inteiriço sobre o Padre Brown. Só que aí eu me enganei e trouxe um de Sherlock Holmes, então não vou conseguir mostrar aqui. Outra coisa é que o Chesterton foi um autor, um pensador, né, muito importante para a conversão de muitas pessoas que também foram muito relevantes na sua época, inclusive ninguém mais, ninguém menos do que C.S. Lewis. Então, existem boatos, né, e boatos bastante sólidos, assim, que o Lewis se converteu, assim, ou foi bastante inspirado em sua conversão a partir da leitura de O Homem Eterno, né? O Homem Eterno é um livro extremamente difícil, eu acho que eu precisaria ler ele, tipo, umas 10 vezes pra entender tudo. Mas, enfim, gente, mais uma coisa aí pra você, pra provar mesmo o quanto Chesterton foi uma pessoa relevante, né? Um autor relevante, um pensador relevante, e alguém que nós deveríamos, no mínimo, entrar em contato com parte da sua obra. Agora eu quero passar para algumas dicas que eu acho que podem ser pertinentes para você que está disposto a começar a sua leitura das obras de Chesterton. A primeira coisa é: não se assuste. Não apavora. Fala comigo. Não apavora. Então, principalmente quando você pegar um livro como Ortodoxia, Hereges, O Homem Eterno, você vai entrar em contato com ele e talvez você não vai entender nada das primeiras páginas que você lê. Mas é isso, tá tudo bem, esse é o esperado, segue o baile. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Não desespera. Segunda dica, não para porque você não está entendendo. Como eu já falei, o Chesterton é um autor muito denso, não por causa das palavras ou das construções gramaticais que ele usa, mas por causa da profundidade daquilo que ele trata e a maneira como ele é muito profundo em tudo que ele fala, né? Como ele usa exemplos muito banais para falar sobre coisas muito profundas que vão exigir do leitor uma capacidade de abstração bastante refinada, né? Então, enfim, é esperado que você não consiga absorver completamente o que ele tá falando em uma lida, né? Então, por isso eu tô te falando,
persevere na leitura. Você vai ficar muito tentado a parar, talvez porque você não tá entendendo nada, talvez porque é muito complexo, talvez porque você não tá conseguindo encontrar o fio da meada, mas não desiste. Tenta ler o máximo que você conseguir e depois volta. Tá tudo bem você precisar voltar. Outra dica que eu dou, especificamente em relação à produção de não ficção de tudo que ele fez. Tenta não parar a leitura no meio de um argumento do Chesterton. Chesterton, ele é conhecido por um autor que tem argumentos, tipo assim, enormes, muito longos. E isso, às vezes, é o que também torna a leitura bastante difícil, porque pra falar sobre uma coisa, ele dá, tipo assim, uma volta no universo todo pra fazer um ponto. Então, se você quebrar a linha de raciocínio do Chesterton, do argumento que ele tá tentando te apresentar, provavelmente você vai ter muita dificuldade de retomar e, provavelmente, de novo, você vai perder o que você já leu antes sobre aquele argumento. Então, uma terceira dica seria não corte os argumentos ao meio. Então, se você, por exemplo, pegar pra ler Ortodoxia, leia um capítulo inteiro, né? Se você não entendeu, leia o capítulo de novo, mas não se dê o luxo de cortar a sua leitura no meio de algo, porque provavelmente você não vai conseguir retomar e não vai conseguir juntar as coisas, porque o Chesterton tem isso. Parece que ele tá dando várias cartadas em vários rumos diferentes, mas na verdade ele tá falando sobre a mesma coisa e em algum momento tudo vai fazer sentido. As peças vão se encaixar. Outra dica, comece talvez por um livro que não seja sobre a questão teológica, né, ou sobre a defesa da fé, ou filosófica. Comece, por exemplo, por contos que ele escreveu, né? O Padre Brown aí, então, ele é um personagem bastante consagrado do Chesterton. Talvez seja uma boa, né? Outra dica seria você começar pelos ensaios que o Chesterton escreveu. O Chesterton escreveu muitos ensaios que tem uma característica de serem produções mais curtas, né? Consequentemente, um pouco menos aprofundadas sobre uma determinada temática. Eu tô aqui com um livro que chama Superstição do Divórcio, que nós também temos resenha aqui no canal, que quem lê acha que vai ser tudo sobre isso, né? Sobre casamento, família. E, de fato, tem muitos ensaios encadeados sobre a mesma temática, só que também tem ensaios sobre outras coisas, tipo sobre educação de filhos, enfim, agora eu não vou lembrar o resto. Mas o fato de você estar em contato com ensaios pode garantir pra você que você tenha que pensar um pouco menos, que você tenha que se aprofundar um pouco menos ali numa determinada temática, e eu acho que isso ajuda. Outra coisa, tem muitas edições que são comentadas, então busque edições comentadas sobre aquilo, né? Se eu não me engano, a minha Superstição do Divórcio tem comentários. Gente, Homem Eterno, Ortodoxia são livros realmente muito difíceis e que ter uma ajudinha, assim, de um comentário, de uma boa edição, pode fazer muita diferença, né? Agora, tipo, se for crônicas, contos, ensaios, talvez você não sinta tanto essa necessidade, mas saiba que um bom comentário, né, ou você ler obras que explicam aquela obra, podem te ajudar bastante no caso de Chesterton. Outra coisa, procure materiais antes de começar a leitura. Então, eu já falei várias vezes sobre as resenhas que a gente tem aqui no nosso canal, mas se você colocar no Google, existem muitas produções, por exemplo, da Sociedade, acho que chama Sociedade Brasileira de Chesterton, alguma coisa assim. Joga no Google que você vai achar. Que eles têm muitos vídeos explicando sobre a vida de Chesterton, sobre como começar a ler Ortodoxia, por exemplo, sobre os pontos principais, assim, do pensamento do Chesterton que podem te preparar, te instrumentalizar para que você faça uma leitura menos, chegue menos cru pra leitura das obras de Chesterton. Então, busque materiais. O Chesterton, eu não indico que seja um autor que vocês só, caiam de paraquedas. E por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu acho que é um autor que, de fato, você precisa se preparar um pouco melhor antes de começar as leituras. Hoje em dia também existem, outra dica, né, muitos grupos de leitura, né, clubes de livro, que vão, de alguma forma, às vezes, que vão ter, às vezes, algumas das obras de Chesterton, né, principalmente os clubes de livro que são conservadores ou que tem algum viés religioso, talvez eles se utilizem das produções de Chesterton, então talvez possa ser uma estratégia aí para você também se aprofundar na obra de Chesterton e entender, né, ter uma apreensão do conteúdo um pouco melhor do que só chegar, cair de paraquedas ali. E a última dica, eu acho, maratone as nossas resenhas aqui do canal, né, falei que a gente tem 3. Eu estou cogitando a possibilidade de fazer uma versão atualizada da minha resenha de Ortodoxia, porque eu estou relendo esse ano Ortodoxia, né? Faz alguns anos que eu li pela primeira vez, e tô tendo insights completamente diferentes do que eu tive da primeira vez que eu li, e tenho a impressão, provavelmente bastante acurada, de que eu tô conseguindo entender muito mais do que eu entendi da primeira vez, né? Como eu falei anteriormente, isso é uma coisa esperada, né?
Então talvez eu faça uma resenha atualizada. E também vou preparar pra vocês mais uma resenha de Chesterton de o que há de errado com o mundo, né? Não posso prometer hereges, porque, enfim, não sei se eu vou ler hereges, mas vai sair coisas muito legais de Chesterton aqui no canal. Mas é isso, gente. Não percam a oportunidade de entrar em contato com esse autor que se tornou meu escritor favorito da vida. Sem sombra de dúvidas, Ortodoxia é o meu livro favorito da vida e eu acho que vai ser muito difícil que algum outro livro tire esse posto de Ortodoxia. E é isso, se você nunca leu, dá uma chance, sabe? Vai fazer suas pesquisas, converse com outras pessoas, manda mensagem pra gente no direct ou aqui nos comentários se você quiser conversar, se você tiver alguma dúvida sobre a trajetória de Chesterton, se tiver algo que você não entendeu. Enfim, vamos dar o valor pra esse gênio que eu acho que foi muito incompreendido, talvez. Tipo, ele foi muito mais relevante do que é falado, sabe? Então é isso, gente. Deixa aqui nos seus comentários qual que é a sua maior birra de Chesterton. Por que você tem medo? O que você já leu? O que você já não leu? O que você entende? Você teria outras dicas pra dar pras pessoas? Se você já é um leitor de Chesterton, quais são as dicas que te ajudaram a ler Chesterton que você poderia dar pra outras pessoas? Deixa aqui nos comentários, dá o seu joinha. E, gente, vamos lá, né? Chesterton tem que ser um autor digno da sua cabeceira. Tchau, até a próxima!